Olá, sejam todos bem-vindos ao Bauru em Debate, uma parceria da TV Unesp e da TV Câmara, que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos os desafios da cidade de Bauru. Toda semana vamos receber pesquisadores da universidade e representantes do poder público para discutirmos juntos os problemas da nossa cidade. O tema de hoje é abastecimento de água. Quem ajuda no nosso diálogo de hoje é a jornalista Larissa Rossetto. Obrigado por sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. E os nossos convidados, o presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, DAE, o engenheiro Eric Fabres. É um prazer estar com vocês e prestando contas aí um pouquinho à população de Bauru. Ajudando conosco no diálogo e no debate a professora Ilza Kaiser, da Unesp aqui de Bauru. Obrigado pela participação e abrir espaço para a universidade participar do debate. Para começo de conversa, preparamos uma reportagem sobre o índice de perdas em Bauru. Pelo menos metade do sistema, entre aquilo que é faturado e não faturado, resulta em perdas do nosso sistema e dos vazamentos na rua. Nós vamos discutir esse assunto através de um VT. Em novembro do ano passado, o DAE começou a setorização do sistema de reservação e distribuição de água na região do Jardim Bela Vista. São 18 bairros, todos abastecidos por um único reservatório. Com a setorização, parte receberá água de um sistema enterrado. Um dos principais impactos vai ser a diminuição da pressão da água nos encanamentos, o que deve reduzir o número de vazamentos. Mas o projeto não resolve o principal desafio da cidade, que é eliminar as perdas no abastecimento. Hoje, 47,4%, quase metade do que é distribuído pelo DAE, não é faturado. O índice coloca Bauru entre os 10 piores municípios brasileiros num ranking de perda de faturamento na produção e distribuição de água no Instituto Trata Brasil. O presidente regional da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental destaca que a situação na cidade é pior que na maior parte do país. No Brasil, a gente tem uma média que varia entre 40%. Então, Bauru está acima da média nacional. Isso é um problema. Então, nós temos cidades aqui no estado que trabalham com planejamento e elas têm metade do valor que tem em Bauru. Tem em torno de 25% de perda só. Uma das medidas tomadas pelo DAE para diminuir as perdas no abastecimento foi realizar a troca de hidrômetros mais antigos. Um projeto piloto foi desenvolvido no núcleo Gasparini. Na casa da dona Maria Helena, o equipamento foi substituído no ano passado. E o susto com o novo valor da conta foi grande. Dobrou a nossa água, de 24 e pouco passou para 54, quase 55 reais. Foram trocados 1.500 hidrômetros no bairro. Depois das instalações, o DAE verificou que havia uma submedição de 15% na região, por causa de problemas nos equipamentos antigos. Apesar dos esforços da autarquia, para o especialista, falta um projeto maior para diminuir as perdas. Um plano de trabalho. Ele envolve tempo, ele envolve dinheiro e ele envolve esforço público, no caso, que nem Bauru tem uma autarquia do poder público municipal. Então, ela precisa realmente de um plano de trabalho. E são duas frentes. Uma questão é a questão da rede e outra questão é a questão interna, que é o caso, por exemplo, dos hidrômetros. É necessário todo um trabalho de verificação nisso daí, isso tudo tem que ter um cronograma, tem que ter um prazo, uma execução. Eric, no nosso VT a gente trata de mais de uma frente, vamos tentar compartimentar para a gente dialogar ao longo dos próximos blocos. E a começar pela questão do conceito do plano diretor de águas que Bauru pagou, fez um investimento considerável há pouco tempo. De que forma você vê esse instrumento que dá diretrizes para boa parte dos temas que a gente vai conversar hoje? O plano diretor de águas é uma fotografia de 2014. Né? Ele foi entregue em 2014, justamente no meio de uma crise de abastecimento muito grande. Né? E ele não previu essa crise. Né? Então a gente tem que entender um plano diretor
como um conjunto de metas, né? Mas, como qualquer cronograma de obras, né, esse conjunto de metas é meio fluido, né? Desculpe o trocadilho com a água, né? Ele tem que ser ajustado à medida em que as coisas acontecem, né? Nós, de 2014 até 2017, quando eu assumi a presidência do DAI, o plano diretor ficou guardado, nada foi feito, né? Em 2017, eu consegui alocar uma certa verba para trocar as comportas da estação de tratamento de água. Isso já deu um resultado significativo em termos de economia de água que deixou de ser perdida, né? Mas, você vê, em 2017 nós tivemos uma estiagem pior do que a de 2014. Vamos falar sobre isso depois, mas já é necessário direcionar os investimentos em água para se evitar um novo racionamento em 2018. Né? Então, o elenco de obras que nós estamos fazendo está contemplado no plano diretor, mas nós estamos antecipando coisas que talvez fossem ser feitas daqui a vários anos. Uma das principais preocupações desse plano, uma das metas, com certeza, é essa questão das perdas. O índice em Bauru é muito alto, como citamos, 47%. Outras cidades, elas têm programas para reduzir esse índice de perdas, né, professor? E com números bem melhores que os de Bauru. Na sua visão, professora, quais tecnologias poderiam ser usadas aqui na cidade que ajudariam a tornar esse abastecimento mais eficiente? Bom, as perdas, elas são realmente uma preocupação muito grande, porque é um investimento enorme que é feito para você tratar aquela água e a água não chega aos consumidores. Então, algumas outras cidades, o caso que a gente costuma citar como emblemático é o da Sabesp, que é uma companhia estadual e que tem um plano de contenção de perdas na cidade de São Paulo, com um monitoramento de pressão na rede, né? E aí, pela variação da pressão nos diversos pontos, é possível mapear onde estejam ocorrendo as perdas antes que elas sejam evidentes para a população, antes que a água comece a escorrer pela rua, né? Porque aí, até chegar nesse ponto, muita água já foi perdida. Então, acredito que qualquer política que seja adotada pelo DAI, no sentido de implementar algum sistema nesse sentido, é sempre muito bem-vinda, né? Além, é claro, dos hidrômetros, mas os hidrômetros já é uma água que já está chegando na casa. Seria melhor a gente falar e discutir de toda aquela água que foi perdida no caminho, né? E aí seria interessante ver o que o DAI tem de proposta para esses monitoramentos de perda e pelo controle que vai se fazer em todas as adutoras, em toda a rede de distribuição. Mas esse monitoramento de pressão numa rede que é muito antiga é um problema? Bom, a gente pensa que se você tem recursos limitados, onde que eu vou gastar esses recursos? Se eu vou gastar numa renovação da rede, trocando as tubulações que estão muito antigas e que é uma das grandes causas dos vazamentos, ou eu vou alocar esse recurso num sistema de monitoramento. Aí é uma questão de estratégia que eu acho que o Eric aí pode dizer o que eles pensam a respeito, o que é mais importante, o que é mais interessante alocar o recurso, Eric, no monitoramento ou na substituição dos tubos. Perdão, tem um espaço ainda para a gente poder falar um pouquinho sobre planejamento e estratégia dessa questão específica. Então, a professora colocou muito bem. É um ciclo vicioso, na verdade, né? Se nós precisamos de recursos para setorizar a cidade. Antes de qualquer atitude de controle de pressão, há que se setorizar a cidade. Hoje existem tecnologias maravilhosas, válvulas redutoras de pressão inteligentes, sistemas de acionamento de bombas também inteligentes, que não deixa a bomba dar uma sobrepressão na rede, mas subjacente a isso tudo está a necessidade da setorização. Nós temos setores imensos hoje, como o VT, inclusive, mostrou, a Bela Vista, são mais de 20 mil habitantes dentro de um setor só, né? E temos outras situações dessa na cidade. A cidade se expandiu de forma caótica, né?
foi se aumentando a rede sem a preocupação de setorização. Há 21 anos atrás, quando eu deixei o DAI, a minha próxima obra era setorizar a Bela Vista. Estou fazendo agora, né? Sem setorização não adianta falar em tecnologia. E para fazer a setorização precisamos de dinheiro. E podemos conseguir dinheiro melhorando a hidrometração, fazendo todo mundo pagar a tarifa real, né? Porque quem tem hidrômetro novo é penalizado, pagando uma tarifa maior do que quem tem hidrômetro antigo? Não. Quem tem hidrômetro antigo é que é privilegiado. A gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta para tratar um pouco mais sobre setorização e perdas, para aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Voltamos já. O Bauru em Debate está de volta e hoje o tema da discussão é abastecimento de água. Estamos na companhia da jornalista Larissa Rossetto e do engenheiro presidente do DAI de Bauru, Eric Fabris, e da professora Ilza Kaiser. Eric, a gente conversou um pouquinho sobre setorização e perdas no primeiro bloco. Acho que vale a pena a gente tentar aprofundar um pouquinho essa questão. Primeiro, definir, eu sei que tem muitos investimentos relacionados a esse assunto no PDA, no chamado Plano Diretor de Águas, mas se isso está planejado no tempo uma divisão de prioridades para que a gente possa tentar enxergar como isso seria possível ser executado. Olha, setorização, como eu disse, é subjacente a qualquer outra atividade para se reduzir perdas, né? Vamos ser claros, para se reduzir perdas por vazamentos, né? Porque nós temos as perdas aparentes que são de outro naipe. Outra natureza. São os hidrômetros que não marcam o que deviam de marcar e também as fraudes. Fraudes e os gatos, né? As ligações clandestinas que são numerosas na cidade. Mas, enfim, a setorização é o primeiro passo para se reduzir a perda por vazamentos. O caso, eu menciono sempre, é Bela Vista, que é emblemático, né? Nós chegamos a ter 100 metros de coluna d'água de pressão na região baixa da Bela Vista, ali perto da Nuno de Assis, né? O DAI nunca comprou um tubo com pressão nominal maior que 75. Né? E a tubulação da Bela Vista é bem antiga, porque é um bairro bastante antigo, né? Então você imagina tubos cuja pressão máxima são de 75 MCA, suportando 100 MCA e tubos antigos, né? Então há que se setorizar, né? Aquilo que estava dizendo sobre o plano diretor, me permita a falta de modéstia, mas o plano diretor pode priorizar o que ele quiser, né? Dentro das atividades do plano diretor, eu estabeleço as prioridades que eu considero mais com retorno mais rápido. Só para complementar, você está apontando dois desafios, então. A questão da setorização, que é uma geral, e a outra questão é o subdimensionamento, as diferenças de dimensionamento das tubulações? Não, quando eu digo tubulação de 75, ela é uma tubulação que deve suportar no máximo 75 metros de coluna d'água de pressão. Okay. É a capacidade de resistir à pressão dela, né? E ela está recebendo 100 metros. Né? E essas tubulações, no caso da Bela Vista, são bastante antigas, né? Então, é fatal. Quando você sobe as ruas da Bela Vista, que foram recapeadas há 3 anos atrás, hoje já são uma colcha de retalho na parte baixa, de tanto dar e abrir para consertar vazamento. Se não controlar a pressão através da setorização, não vão reduzir os vazamentos. Sobre essa questão das perdas, agora mudando um pouquinho, não aparentes, que o DAI vem atacando com a renovação desses hidrômetros. A troca desses hidrômetros, ela não deveria ser de responsabilidade do morador? O DAI deveria cobrar por esse serviço? Olha, a lei que criou o DAI, os primeiros regulamentos do DAI lá da década de 70, dizem que o primeiro hidrômetro o morador deve colocar, né? E ficou meio em aberto sobre quem troca os hidrômetros. E é difícil convencer a população de uma troca que vai fazê-la gastar mais pelo mesmo consumo. Olha, você tem que trocar o seu hidrômetro para pagar uma conta maior, né? Então, nós resolvemos já, por esse piloto que nós fizemos no Gasparini, assumir essa troca de hidrômetros pelo DAI. E os hidrômetros passam a ser, sempre foram, mas passam a ser mais ainda agora, propriedade do DAI. Mas nós estamos estudando uma outra alternativa, que é o contrato de desempenho com uma empresa que queira fazer isso, né? É possível você contratar uma empresa
que venha e troque os hidrômetros. Ela vai trocar, inclusive, seletivamente os hidrômetros que dão melhor retorno. Vai colocar hidrômetros ultramodernos com leitura via Wi-Fi, né? E vai monitorar esse elenco de hidrômetros que ela vai trocar e vai ficar com um determinado percentual do ganho de arrecadação que o DAI vai ter. Então é um negócio bom para os dois lados, né? E nós, ao final de 5 anos, o retorno para a empresa é ao longo de 5 anos, e ao final de 5 anos nós ficamos com um parque de hidrômetros bem mais moderno. Essa questão da sensação do consumidor, para a senhora... Acho que é importante, né, deixar claro para a população, porque só trocando hidrômetro a população fica com a impressão de que ela só está pagando a mais, né? Só que aí a gente tem que mostrar que o serviço vai ser melhor. E o serviço melhor, no caso, seria um fornecimento ininterrupto de água, que eu acho que é o que todo cidadão quer, né? A água, quando falta, é desesperador, né? A situação de uma casa que tem um reservatório muito pequeno e que fica sem água por um período prolongado de tempo. Então, assim, acho que tem que conseguir convencer a população de que esse serviço vai retornar em benefício para ela. Porque senão ela está só pagando a conta, né? A impressão que vai dar é que ela só está pagando a conta. Olha, a situação atual do DAI é quase de serviço ininterrupto, né? As interrupções em qualquer sistema de abastecimento de água do mundo, as interrupções acontecem para manutenção, por uma queima de bomba, né? Ou uma situação emergencial, né? Ou qualquer outra emergência. Nós temos uma prestação, uma entrega de água bem contínua, né? O problema é que talvez por termos essa entrega bem contínua, né, nós viciamos um pouquinho o consumidor, que não se preocupa em ter a sua reservação adequada. Existe uma norma da BNT, que vale como lei hoje, que diz que cada domicílio tem que ter 24 horas de reservação. Tem que ter reservação suficiente para 24 horas de consumo. 500 litros que está na norma, né? E a recomendação é que se faça o consumo de água. No mínimo 500 litros, né? Porque 500 litros seria o consumo de 3 pessoas, sim, no máximo 4. Né? Mas imagine, por exemplo, às vezes até na parte comercial, aí o cidadão abriu uma pizzaria numa casa que tinha 500 litros de água. A hora que você corta o abastecimento dele, a pizzaria para, né? E ainda assim ele não se toca para aumentar a reservação. Mas nós vamos falar depois, acho que num próximo bloco, aí, sobre o nosso plano de aumentar a reservação domiciliar. Eu vou aproveitar a deixa do presidente Eric Fabris e fazer um novo intervalo, chamar você mais um minutinho, para a gente voltar e falar um pouco mais sobre reservação e também sobre essa ideia da relação do consumo daquilo que o hidrômetro consegue medir e aquilo que não chega de água na casa das pessoas. Até já. O Bauru em Debate está de volta. O nosso assunto hoje é a discussão de abastecimento de água, em companhia da Larissa Rossetto, dos presidentes do DAI, o presidente do DAI, Eric Fabris, e da professora Ilza Kaiser. A gente falou sobre perdas no outro assunto. Antes da professora poder comentar uma questão conosco, Eric, o consumidor tem a sensação de que a troca do hidrômetro significa pagar mais caro a água. E para o DAI é perda de faturamento, porque o que está lá hoje, a vida útil, está, segundo as técnicas, muito inferior àquilo que o DAI deveria faturar. Na verdade, ele não paga mais caro, ele vai pagar o preço justo, pactuado com a população, aprovado através de decreto do prefeito, essa coisa toda. Não se comete uma injustiça com o consumidor que paga a água corretamente, né? Se comete, ele está sendo injusto com o vizinho que tem um hidrômetro atualizado e está pagando a tarifa correta. A tarifa, na verdade, é a mesma, né? Está pagando o volume correto de água que ele consome, né? Então, e aquilo que a professora disse, há que se transmitir para o munícipe a consciência de que, pagando água corretamente, ele colabora para que o DAI tenha recursos para prestar um serviço cada vez melhor. Desculpa.
Essa é uma coisa que é debatida também, né, no plano de saneamento. As autarquias, as companhias de abastecimento de água, elas têm que ser economicamente sustentáveis, né? Então, é uma necessidade isso, sobre o risco de você ter o teu sistema todo colapsado por falta de manutenção, né? Você vai... Falando sobre exatamente esse ponto que o Eric tocou, no pagamento correto do volume de água, tem uma outra questão também que o bauruense reclama bastante, que paga pela passagem de ar na rede. E isso procede, professora, e o que poderia ser utilizado no abastecimento para que se retirasse esse ar da rede, se é que ele existe, né? Bom, o ar da rede, ele existe desde que tenha tido alguma interrupção no fornecimento, o encanamento vai ter ar. E esse ar vai sair por algum lugar. Nas redes, existe a previsão de colocação de um dispositivo que são ventosas, que se prevê a retirada de ar e que as concessionárias todas usam nos locais adequados, que são os pontos altos, né? Uma vez que o ar passe pelo hidrômetro, o hidrômetro vai marcar e o consumidor está realmente pagando ar e não água. E existem algumas companhias que vendem alguns equipamentos falando que vai tirar o ar da tubulação. E são, pelo que eu conheço, 2 dispositivos, né? Um que é colocado antes, que seria essa ventosa, mas que é uma coisa que todas as empresas condenam, porque você está fazendo uma interferência numa rede que não é sua. Você está interferindo na rede antes do hidrômetro, e isso é a propriedade do município. E você pode, inclusive, colocar em risco o abastecimento dos seus vizinhos, né? E contaminando, se for feito de forma inadequada. Então, ninguém aconselha esse tipo de uso. E existe um outro dispositivo que é um controle de pressão. Você não permitir que a água entre na sua casa se ela não estiver acima de um determinado limiar de pressão. Então, esse dispositivo, eu ouvi falar em alguns testes que a Escola de Engenharia de São Carlos fez, a pedido, acho que do Fantástico, e de fato mostrou que entra menos água. Não que não vai entrar o ar vai entrar também, se tiver ali presente, né? Só que se tiver um vizinho que não tenha, é provável que ele vai entrar primeiro na casa do seu vizinho do que na sua, né? Mas eles são, assim, equipamentos discutíveis, né? Não existe nada realmente comprovado. Tem ventosas na rede? Nós temos ventosas em adutoras, né, onde a gente pode ter um problema em que o ar na rede impede a volta do abastecimento. Nós não autorizamos ventosas nos cavaletes, justamente por isso que a professora disse, risco de contaminação, inclusive, da rede. Tá? E eu queria pegar um gancho, ela começou dizendo assim, houve uma parada de abastecimento e o ar entra na rede, né? A pergunta que ninguém faz é como o ar entra na rede. Ele entra através das boias das caixas d'água. E à medida que a rede vai sendo esvaziada e a água vai funcionando como um êmbolo de seringa, ela vai puxando o ar através das boias das caixas d'água, né? E esse ar gira o hidrômetro ao contrário. Só que lentamente, mas gira. E gira por um prazo, por um tempo maior. Como resolver isso, Eric? Não, isso é natural. Não tem jeito, o hidrômetro anda para trás. No momento em que a água começa a água lentamente vai deixando a tubulação, ela vai chupando o ar. Tá. Né? Essa sensação falsa de que está gerando ao contrário. Isso aí ocorre durante um tempo longo, né? Então o hidrômetro andou para trás. Quando a água retorna para a tubulação, de novo, ela funciona como um êmbolo de seringa, agora empurrando o ar. Só que nesse momento ela empurra mais rápido. Então o cidadão vê o hidrômetro dele girando rápido, né? E diz, estou pagando pelo ar, né? Mas ele não viu que houve um desconto no momento em que começou a falta d'água.
né, que o hidrômetro dele andou ao contrário. Só que a gente não essa vai ter essa... não é exata de só que ela não fecha. Ela não fecha porque nem tudo que gira num sentido saiu da mesma casa, né? Então as coisas não acontecem exatamente no mesmo hidrômetro, né? Então... Mas há uma certa compensação. Aproveitar essa observação do nosso tempo do bloco, para você comentar um pouco sobre a pressão de rede, que é uma questão fundamental de ferramenta de manobra no sistema, que faz com que você tenha maior capacidade de planejamento e de atuação em relação a isso. Isso é aquilo que a gente estava dizendo na questão da setorização, né? A finalidade última da setorização é controlar a pressão na rede, né? Você tem dois benefícios quando você estabelece, no caso da Bela Vista, voltando ao nosso exemplo, né? Você tem 4 setores, né? Primeiro, quando você tem uma manutenção, você fecha só um setor, não fecha o bairro inteiro como é hoje. Então a sensação de falta d'água diminui, né? Falta água para menos gente, né? Só falta água naquele setor. E segundo, o setor que está na parte baixa, que teria uma pressão de 100 MCA, né? Você puxa uma adutora lá do reservatório lá em cima, e quando chega no setor, você coloca uma válvula de controle de pressão, uma válvula redutora de pressão, né? Então aquele 100 MCA que ia se estabelecer aqui embaixo, volta para o patamar adequado, que é da ordem de 30 a 40 MCA. No próximo bloco, nós convidamos a professora e o engenheiro do DAE para conversar conosco um pouco sobre reservação de água, desse conceito de não ser da autarquia do poder público, o Plano Municipal de Reservação, que é um estudo que está sendo realizado pela autarquia aqui em Bauru. Voltamos já. O Bauru em Debate, um diálogo em parceria da TV Unesp e a TV Câmara de Bauru, está de volta. Nós vamos conversar agora um pouquinho sobre um plano de reservação residencial, Eric. Você está com um estudo em andamento para identificar, na base da ideia, se entendi ela, de que o consumidor individualmente, através dos parâmetros técnicos, participe desse movimento de reservar adequadamente pelo menos uma quantidade por algum tempo dentro de suas casas. Você imagina o seguinte, que a gente entre numa crise de abastecimento como em 2014, né, em que o DAE não consegue abastecer a cada 24 horas os reservatórios domiciliares. Quem tem uma reservação melhor fica mais protegido, né? E não adianta o DAE dizer, eu vou fazer um grande reservatório lá em cima, lá no alto do morro, né? Porque essa água vai descer de forma desigual entre aqueles que têm reservação e aqueles que não têm. Nós estimamos que dos 145 mil hidrômetros, ligações de água que nós temos hoje, talvez umas 30 mil residências não tenham qualquer reservação, não tem qualquer caixa d'água, né? E isso atinge principalmente a população de poder aquisitivo mais baixo, né? Então, ao invés de construir um grande reservatório, digamos, de 500 mil litros, por que não construir 1000 reservatórios de 500 litros? No local de consumo, não no alto do morro, né? Então nós estamos estamos modelando um programa para subsidiarmos a colocação de caixas d'água nas casas. Não é que o DAE vai comprar a caixa d'água, como funcionaria? A princípio, o DAE vai dar um crédito na conta de água durante alguns meses, suficiente para a compra, por exemplo, de um reservatório de 500 litros, né? E o munícipe fica encarregado de instalar esse reservatório de 500 litros dentro da casa, no teto da casa dele, com algumas condições, que esse reservatório tem que abastecer minimamente o tanque de lavar roupa, a pia da cozinha, né? Que é onde normalmente a falta d'água é sentida mais imediatamente. Quando vocês da TV vão entrevistar o munícipe, está faltando água, né? Ninguém abre a torneira do banheiro, né? Abre a torneira da cozinha, ou do tanque de lavar roupa, né? Então, nós vamos colocar algumas condições mínimas. E esse subsídio, o munícipe vai aderir ao programa, né? Então ele vai receber um desconto na sua conta de água ao longo de alguns meses, né? 6 meses, por exemplo. E ao final desses 6 meses, uma fiscalização do DAE vai à casa dele verificar se ele efetivamente instalou o reservatório que ele acordou com o DAE que ia instalar. Não instalou? As próximas contas vão cobrar a diferença que ele não aplicou, né?
Essa modelagem, inclusive do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de um diálogo com a Secretaria do Bem-Estar Social, para que a gente atinja prioritariamente a população de renda mais baixa, isso tudo está sendo modelado e, no momento certo, nós vamos apresentar um projeto de lei na Câmara, inclusive, né, para que isso possa ser feito. Na minha outra gestão, há 24 anos atrás, eu fiz um programa desse tipo, né, em que o DAI instalava a caixa d'água e depois cobrava parceladamente em 10 meses na conta, né. Esse programa eventualmente foi considerado incorreto nas administrações seguintes, porque, enfim, não vou nem entrar nos porquês, mas foi desativado. Mas funcionou muito bem naquela época. Agora a gente quer fazer um modelo diferente, a gente quer deixar a execução da obra por conta do munícipe. Até porque o DAI hoje já não conta mais com o mesmo elenco de funcionários que ele tinha naquela época. Só pensa sobre esse conceito, professor, a ideia de consumidora de tirar, em parte, da autarquia. Primeiro, essa ideia de que a gente tenha a água jorrando na torneira 24 horas por dia. É uma mudança de conceito. E segundo, que tira o investimento em reservatórios gigantes e, se entende direito, fraciona isso para as condições mínimas de norma técnica para que cada um tenha a capacidade em casa, pelo menos por 24 horas. Bom, eu acho que é relevante, é importante e como é um projeto que a adesão é opcional, pelo Sim. que eu estou percebendo, eu acho que só traz benefícios. É uma grande obra que não é feita e que ela é diluída em várias pequenos reservatórios. Vai trazer conforto para a população, eu acho que eu apoio a ideia, eu acho que é uma boa ideia. Né? E tem um cálculo de reservação, professora? A estimativa é que aqui no estado de São Paulo é que cada pessoa consuma 200 litros, é 200 litros habitante dia que se costuma considerar. Então você vê quantas pessoas tem, multiplica por 30 dias e aí você tem o que seria consumido nos 30 dias. Mas por dia é 200 litros habitante dia, tá? A conta. Né? Então uma família de em torno de 4 pessoas teria que ter uma caixa d'água de mais ou menos? 600 litros. Uhum. Na verdade, uma caixa d'água de 500 litros já é suficiente. Os números, esse número de 200 litros por dia, ele é meio mágico, né? meio universal. Né? As nossas estatísticas no DAI apontam mais para 180, no caso específico de Bauru. Está embutido nesse raciocínio a ideia dos vazamentos, por exemplo, hoje, que você tem durante um período em que o DAI é necessário fazer, inclusive, eventualmente, manutenção na rede, que com esse sistema ele tem a condição, durante o tempo que a gente está comentando, de ter alguma reserva em casa. Você veja, por exemplo, um exemplo bem gritante aí, o núcleo gás e o redentor, né, que são lá da década de 70, 80. Esses núcleos foram construídos assim, a água chega, passa pelo cavalete, passa pelo tanque de lavar roupa, passa pela pia da cozinha e vai abastecer uma pequena caixa de 250 litros que abastece só o chuveiro. Né? Então, o DAI fechou a rede para uma manutenção, e isso é inevitável, a dona de casa fica sem água no tanque, fica sem água na pia da cozinha. E vai para a TV Tem, vai para a TV Unesp fazer a reclamação dela. Né? Por isso nós vamos impor como uma condição nesses reservatórios subsidiados que eles abasteçam minimamente a cozinha e o tanque. Então tem uma obrinha, além da caixa d'água, tem uma pequena tem que obra ali no barrilete para você levar essa água. Isso. Falando em capacidade de reservação, a professora trabalha com pesquisa, reservação de água de chuva, não é, professora? Sim. Essa também é uma possibilidade que poderia ser mais bem explorada nos municípios, mas teria que ser estimulado individualmente também? Não seria o DAI a construir um grande reservatório para reservar água de chuva? Não, é inviável você pensar nessa reservação pelo município de água de chuva, exatamente porque o nosso regime de chuva é muito desigual. Né? Nós temos um verão muito chuvoso e um inverno totalmente seco, então esse reservatório teria que ser muito grande para que a água pudesse chegar aí no período de seca. Mas, assim, individualmente nas casas, não tem por que não estimular.
mas tem que fazer uma conversa muito séria com a população, porque a água de chuva é uma água não potável. Então, ela tem que ser usada para alguns usos. E o mais comum que se dá para a água de chuva é o famoso regar o jardim e lavar as áreas externas. Daria para você usar a água de chuva nos vasos sanitários, né? Só que isso implica no replanejamento da tua instalação hidráulica, né? Nada disso, se você colocar na ponta do lápis, pelo preço que a gente paga a água, vale a pena. Tá? Se você seria mais para uma consciência ecológica. É mais para uma consciência ecológica e, quem sabe, para um poder público mais para frente, talvez beneficiar o cidadão que faça alguma coisa nesse sentido, né? De guardar água de chuva e diminuir o seu consumo. Tá? Depois do intervalo, a gente complementa esse assunto. Porque esse assunto é legal. Pingeiro e Fábio, voltamos a falar um pouquinho mais sobre reuso, perdas e também a composição da tarifa em relação ao Departamento de Água e Esgoto. Voltamos já. O Bauru em Debate volta para o seu último bloco. Hoje o nosso assunto é abastecimento de água. Érica, a gente falar um pouquinho ainda nesse bloco sobre o custeio da tarifa, a composição da tarifa. A gente falou sobre perdas no sistema, para a gente poder avançar um pouquinho nesse tema. A questão da tarifa. O DAI de Bauru sempre teve uma tarifa bem baixa, né? Hoje, eu fiz recentemente ainda um apanhado aí, a conta de água da tarifa de 20 metros cúbicos, que é uma tarifa típica de uma família de 3 a 4 pessoas. Nós praticamente empatamos com Rio Preto e Ribeirão Preto, né? E todos os demais, e Araçatuba, e todos os demais municípios são bem maiores que a nossa. Pra você ter uma ideia, a nossa tarifa, ainda com o fundo de tratamento de esgoto, né? Para 20 metros cúbicos, hoje ela está em R$ 84. Aqui na vizinha Pederneiras, ela já está em R$ 106 pela Sabesp. Em Botucatu, ainda pela Sabesp, R$ 126. Em Limeira, privatizado, R$ 266. Né? Então, a nossa tarifa é bem baixa, né? E ela é insuficiente para que a gente possa dizer, vamos implantar ao longo dos 20 anos o plano diretor de água completamente. Mas se você mudar o parque de Dôminos, você melhora um pouco essa equação. Melhorando o parque de Dôminos, melhora, reduzindo as perdas, melhora, né? Mas mais modernamente, até por imposição de lei federal, quem deve definir a tarifa são as agências reguladoras. Bauru ainda não tem uma agência reguladora. Nós estudamos a possibilidade de nos filiarmos à única agência reguladora de serviços municipais do estado de São Paulo, que é a Ares PCJ, né? Existe uma outra agência reguladora, mas ela só regula a Sabesp, ou eventualmente criarmos uma nova agência reguladora regional. É importante esse olhar de fora, professora, para esse serviço? Eu acho que sim, né? Porque é um outro olhar, né? Que permite aí a isenção e a transparência. Mas aí tem uma questão. Porque se a gente tem uma agência reguladora, alguém também tem que pagar essa agência reguladora. Então tem esse custo também, que é um custo a mais. No caso da Ares PCJ, ela fala em 0,4% da arrecadação do DAI. Nós estamos negociando, ver se chegamos aí a reduzir esse percentual. Mas é um valor razoável. A gente tem um tema sobre superexploração do aquífero e a gente colocou esse tema para o pesquisador, o professor do Instituto de Geociências da Unesp em Rio Claro, Shang Qiang. Vamos ouvir o que ele tem a dizer a respeito para a gente voltar aqui para o nosso debate. O aquífero Guarani, né, por ser um aquífero confinado em sua grande extensão, tem por característica que a sua reposição da água se dá somente na zona de afloramento. Então, toda a retirada que ocorre em municípios como Bauru, longe das regiões de afloramento, tendem a depletar ou reduzir o volume armazenado. Daí esse tempo em que a água de chuva, que repõe o aquífero na região de afloramento,
o tempo que ela consegue chegar ao aquífero nessas porções confinadas pode levar de centenas, milhares ou dezenas de milhares de anos. Né? Para sabermos se esse impacto, né, se essa redução é significativa ou não, né, isso vai depender de um melhor conhecimento de subsuperfície, né, e naturalmente dos volumes que estão sendo retirados. Para isso, os órgãos gestores, né, devem investir, né, num monitoramento rigoroso da exploração das águas subterrâneas, bem como no conhecimento do geológico em subsuperfície e de suas propriedades petrofísicas. O que a senhora pensa, professor, sobre essa questão do efeito esponja sobre a água de superfície, esse monitoramento que o professor comenta conosco? É importante porque é uma área que a gente não domina ainda, você não tem o conhecimento das taxas de reposição, então quando você vai pedir uma nova outorga, é em cima do conhecimento que se dispõe no momento, e ele é bastante parcial ainda. As cidades todas, acho que do estado de São Paulo, elas começaram a explorar muito a água subterrânea, acho que a partir dos anos 80 para cá. Antigamente se usava bastante água superficial e menos a subterrânea, e essa mudança, ela tem um impacto, mas a gente não consegue realmente avaliar, né? Essa discussão é importante, principalmente pensando em Bauru, não é, Eric? Porque hoje 62% da água que chega aos bauruenses vem de poços profundos. E o Eric já falou que existe a possibilidade de termos racionamento de água neste ano. A gente teve um verão aí que choveu 60% apenas da média, né, esperada. Vocês preveem no plano de contingência, Érica, a perfuração de mais poços, e tem essa preocupação com essa questão do esgotamento do aquífero? Eu costumo comparar o aquífero Guarani com uma grande piscina olímpica, né, e tem um monte de gente bebendo aquela água de canudinho, né, que são os poços. Né. É um reservatório imenso, porém a reposição dele é muito lenta. O professor mencionou as zonas de reposição, né? Quem vai para São Paulo pela Castelo Branco, observa essa zona de reposição ali na região de Torre de Pedra, né? Existe uma datação com carbono 14 feito pelo DAI de Araraquara, que mostra que a água que infiltra nessa região de reposição leva aproximadamente 340 anos para chegar em Araraquara. Bauru está mais ou menos na mesma situação, né? Então, é uma zona de reposição muito grande, porque nós estamos falando do Estado. Aliás, o aquífero Guarani não é nenhum assunto de Estado, é um assunto multinacional. Porque ele pega não só o Brasil, como Paraguai, Uruguai, até o norte da Argentina, né? Então, é uma esponja imensa, né, professor? É uma esponja imensa, e nós estamos tirando água de canudinho bem fino, né? Mas temos que estar alerta para não transgredirmos as leis da natureza, né? Agora, quando você diz de plano de contingência e questão de estiagem, nós mudamos de universo. Os poços profundos não são afetados pela estiagem do ano, né? Até por eles estarem trazendo uma água aí há 340 anos, né, eles não dependem do regime de chuva tanto quanto o Rio Batalha depende. Mas o DAI prevê a construção de mais poços? Sim. Por causa da estiagem? O racionamento que nós tivemos em 2014 foi na região do Batalha, região abastecida pelo Batalha. Então, o nosso plano de contingência para evitar um racionamento agora em 2018 construirmos 10 quilômetros de adutoras ligando poços que estão com produção ociosa à região do Batalha. No reservatório. Uhum. A região do Batalha, né? Os reservatórios da região do Batalha. E construímos 3 poços, né? Por exemplo, o poço do Santa Cândida vai tirar toda uma região lá da Vila Dutra, Parque Real, que hoje está recebendo água do Batalha, isola, né? Então, com essas manobras que nós divisamos para o plano de contingência, nós vamos conseguir jogar dentro da região abastecida pelo Batalha, 212 litros por segundo. E nós sabemos que em 2014 o déficit foi de 300 litros por segundo. Por isso nós não chamamos de plano de solução
da possível estiagem, mas sim de plano de contingência. Se a estiagem for tão rigorosa quanto foi em 2014, regiões da cidade que ficaram com rodízio de água, de um dia com água e 4 sem, né, no máximo vão ficar com um dia com água e um sem. Né? Nós estaremos contingenciando a estiagem. A solução real desse problema, a solução definitiva desse problema do Batalha, é nós irmos captar água 22 quilômetros abaixo, no mesmo Batalha, na região onde ele é mais caudaloso, e aí trazemos e reformarmos a estação de tratamento de água. Isso aí exige um investimento de 85 milhões de reais. O nosso plano de contingência atual se cumpre com 30 milhões. E não estaremos fazendo nada fora do plano diretor de águas. São ações que já estavam previstas no plano diretor. Nós apenas estamos, como eu disse, priorizando aquilo que no momento é mais crítico, né? Que é socorrer a região do Batalha. Obrigado ao presidente Eric Fábio por ter colaborado conosco no debate aqui do Bauru, professora também. Foi um prazer. Professora Isa Kaiser e a Larissa Rossetto, que participou conosco. Este programa e os demais você encontra nos canais, nas redes sociais, tanto da TV Câmara quanto da TV Unesp. Os próximos temas você acompanha na nossa programação, nessa parceria inédita aqui em Bauru, no Bauru e Debate. Até o nosso próximo encontro.